Lembra-se daqueles rostos da TV clássica dos anos 70, aqueles que pareciam destinados ao estrelato apenas para desaparecer logo após seu primeiro grande sucesso? É o tipo de desaparecimento de Hollywood que faz você rebobinar reprises e perguntar: o que aconteceu com eles? Foi uma reviravolta do destino, o preço da fama ou apenas um daqueles segredos da indústria que ninguém nunca quer falar sobre? Preparem-se, detetives de TV, porque vamos desenterrar os arquivos para revelar as verdadeiras histórias por trás de 10 estrelas que dispararam para a fama e depois desapareceram dos holofotes mais rápido do que um piloto cancelado. Prontos para descobrir quem está na lista? Vamos mergulhar. Mackenzie Phillips, One Day at a Time. Algumas carreiras brilham intensamente, apagam-se e deixam para trás um rastro do que poderia ter sido. Mackenzie Phillips é um desses casos que ainda deixa os fãs de TV coçando a cabeça. Quando ela surgiu como Julie Cooper em One Day at a Time, lá em 1975, Mackenzie parecia ter tudo: carisma, timing cômico e aquele tipo de energia rebelde que fazia cada episódio parecer um pouco imprevisível. Ela interpretou a filha espirituosa que desafiava todos os limites, mas também carregava um senso de vulnerabilidade que a tornava mais do que apenas uma encrenqueira de sitcom. A série em si era um retrato da vida familiar americana em mudança. Uma mãe divorciada, suas 2 filhas e todos os problemas modernos complicados que vinham com isso. Mackenzie não estava apenas interpretando um roteiro, ela estava se tornando a voz de uma geração de adolescentes que se viam em sua Julie teimosa, imperfeita e totalmente identificável. O público a adorava. As audiências dispararam. O show parecia real porque ela parecia real. Mas, tão rápido quanto ela subiu, o tempo de Mackenzie sob os holofotes começou a se desfazer. Nos bastidores, ela lutava contra demônios pessoais que se tornaram manchetes públicas. A imprensa a perseguiu por cada erro, cada luta. Em 1980, no auge da popularidade do programa, Mackenzie foi abruptamente demitida. Não houve uma saída dramática na tela. Ela simplesmente desapareceu. Uma semana, ela era a rebelde favorita da TV americana. Na seguinte, sua personagem simplesmente havia fugido. O programa continuou e Mackenzie fez alguns breves retornos, mas a magia havia desaparecido. Tentativas de retorno fracassaram e Hollywood, sempre em busca de seu próximo novo rosto, seguiu em frente silenciosamente. Por um tempo, parecia que Mackenzie seria lembrada apenas por sua queda em vez de seu talento. Mas aqui está a reviravolta. Mesmo que ela tenha desaparecido da grande cena da TV, sua história permaneceu com os fãs. Mais tarde, ela ressurgiu como escritora, palestrante e defensora, nunca recuperando totalmente a glória das sitcoms, mas provando que, às vezes, as batalhas da vida real são maiores do que qualquer coisa roteirizada. Mackenzie Phillips não simplesmente desapareceu, ela deixou uma marca que ainda faz parte dos capítulos mais complicados da história da TV. Gregory Sierra, Sanford and Son, Barney Miller. Se existe algo como energia de roubar a cena, Gregory Sierra tinha isso de sobra. Quer fosse iluminando a tela como Júlio Fuentes em Sanford and Son, ou trazendo uma abordagem diferente como o Sargento Chano Amengual em Barney Miller, Sierra tornou-se uma presença constante em 2 das comédias mais afiadas da década. Ele conseguia transformar uma simples piada em um momento memorável, e seus personagens sempre pareciam um pouco mais complexos do que os roteiros sugeriam. Em uma era televisiva repleta de estereótipos, as performances de Sierra tinham uma profundidade que fazia você querer saber mais. Sanford and Son deu a ele uma plataforma nacional. Como o vizinho porto-riquenho otimista e sofredor, Júlio, ele fazia o papel do homem sério para o rabugento Fred Sanford de Red Fox, sobrevivendo ao tipo de piadas que teriam deixado a maioria dos atores arrasados. Mas nunca foi apenas sobre risadas. Sierra deu a Júlio uma realidade, uma sensação de vida fora do set. Os fãs o adoravam. Os críticos perceberam. E, de repente, ele estava em toda parte. Tanto que quando Barney Miller o chamou, Sierra aproveitou a oportunidade para escapar do estereótipo. O Sargento Chano Amengual, em Barney Miller, foi outro divisor de águas. Em um programa celebrado por sua escrita inteligente e elenco inesquecível, Sierra se encaixou perfeitamente. Seu personagem era durão, com princípios e ocasionalmente assombrado pelo trabalho. Em um dos episódios mais memoráveis da série, a reação emocional de Chano a um tiroteio traumático deu aos espectadores um vislumbre do lado cru e não polido da fina linha azul da TV. Por um momento, parecia que Sierra estava prestes a se juntar ao escalão superior da TV. E então, quase tão repentinamente quanto chegou, ele se foi. Sierra deixou Barney Miller após apenas 2 temporadas. Sem saída dramática, sem briga pública, nenhuma sequência de manchetes sensacionais, apenas desapareceu. Hollywood adora reciclar suas estrelas, mas para Sierra, os papéis seguintes nunca estiveram à altura. Ele conseguiu
Participações especiais, pequenos papéis e, ocasionalmente, um papel em filme, mas o destaque principal nunca o encontrou novamente. Para os espectadores, foi como ver um grande atleta se aposentar após sua temporada de estreia. Gregory Sierra tornou-se um daqueles atores que todos reconheciam, mas ninguém sabia exatamente o que aconteceu com ele. Ele nunca recapturou a magia consistente daqueles 2 primeiros papéis. Mas para quem assistiu à televisão dos anos 1970, seu rosto está gravado na memória. Um caso clássico de talento certo no momento certo, que nos deixou todos querendo mais e nos perguntando para onde ele foi. Susan Dey, The Partridge Family. Se você cresceu assistindo TV no início dos anos 1970, há uma boa chance de que o rosto de Susan Dey esteja gravado em sua memória. Como Laurie Partridge, a irmã mais velha, quieta mas descolada, em The Partridge Family, Dey era a paixão dos sonhos de todo adolescente e a ideia de modelo para os pais. Ela não apenas tocava o teclado, ela tocava as cordas do coração de uma nação. Quando o ônibus da família Partridge aparecia na tela, Dey se destacava com seu sorriso tímido, postura natural e a sensação de que estava sempre um passo à frente de seus irmãos na TV. O programa se tornou um fenômeno instantâneo da cultura pop, e Susan Dey foi de repente, quase da noite para o dia, a garota do momento da América. Mas depois que The Partridge Family terminou em 1974, Dey fez algo realmente inesperado. Ela desapareceu. Claro, ela fez algumas aparições e filmes feitos para a TV e algumas participações especiais, mas evitou qualquer papel que ecoasse seu passado em Partridge. Rumores circulavam de que ela havia terminado com a indústria. Ela pulou reuniões, recusou ofertas para revisitar Laurie Partridge. A verdade, Dey estava determinada a não ser rotulada, mas Hollywood já havia decidido sua história. Não foi por falta de talento. Dey tinha habilidades dramáticas, mas naquela época, a televisão podia ser implacável. A transição de ídolo adolescente de sitcom para ator adulto era um caminho cheio de vítimas. Susan Dey passou o resto dos anos 1970, em grande parte, fora dos holofotes, construindo silenciosamente uma vida longe do caos da televisão de rede. Seu retorno à TV anos depois em LA Law, no final dos anos 1980, provou que ela ainda tinha talento, mas por mais de uma década, ela foi um caso clássico de "o que aconteceu com ela?". Hoje, Susan Dey continua sendo um pouco de um enigma de Hollywood, alguém que deixou sua fama na TV no auge e nunca olhou para trás. Para a geração de The Partridge Family, ela sempre será Laurie, a garota que manteve a banda unida e depois se afastou sem nunca olhar para trás. Michael Gray, Shazam. Toda criança queria ser um super-herói nos anos 70, mas apenas Michael Gray realmente conseguiu, pelo menos na TV. Como Billy Batson em Shazam, Gray era o típico garoto americano da casa ao lado que podia se transformar no Capitão Marvel com uma única palavra mágica. O programa chegou às manhãs de sábado como um raio em 1974, misturando ação de quadrinhos, aventura de viagem e o tipo de lições de vida sinceras que você só poderia obter de um cara que anda com um antigo mago. Michael Gray não estava apenas atuando. Ele era o avatar do sonho mais selvagem de toda criança. Shazam não durou décadas. Durou apenas 3 temporadas, mas teve um impacto enorme. O Billy Batson de Gray era simpático, relacionável e convincente, mesmo no meio de todo aquele caos de quadrinhos. O status de culto do programa perdura até hoje, mas aqui está a reviravolta. Quando Shazam terminou em 1976, Michael Gray não passou para um novo sucesso de bilheteria. Ele não conseguiu outro papel principal ou estrelou um drama em horário nobre. Na verdade, ele desapareceu da televisão quase instantaneamente. Não foi por falta de tentativa. Gray fez testes, participou de algumas aparições como convidado e até fez um pouco de trabalho de dublagem. Mas Hollywood é um lugar difícil para ex-heróis mirins, e as portas simplesmente não se abriram como antes. Sua imagem ficou congelada no tempo. O eternamente jovem Billy Batson, destinado a nunca crescer completamente aos olhos do público. Com o tempo, Gray abraçou seu lugar na história da TV, aparecendo ocasionalmente em convenções de quadrinhos ou fazendo participações especiais em programas modernos de super-heróis. Mas para a maioria dos espectadores, ele é para sempre aquele cara de Shazam, o rosto que você lembra, mas o nome que sempre precisa procurar. A história de Michael Gray é uma lição de como a fama pode ser tanto um presente quanto uma prisão. Ele interpretou o herói, depois saiu silenciosamente pela esquerda do palco, deixando os fãs a se perguntarem para onde foi a palavra mágica. Deborah Lee Scott. Welcome back, Cotter. Alguns atores parecem destinados a saltar de sucesso em sucesso, mas a história de Deborah Lee Scott foi mais um sucesso passageiro. Ela explodiu na cena.
Vista como Rosalie Hotsy Totsy em Welcome Back, Kotter, um programa que definiu o que era ser legal para uma nova geração de fãs de TV. Com sua energia contagiante, entrega peculiar e carisma inegável, Scott deu vida ao mundo dos Sweat Hogs e o público não se cansava. Ela tinha uma maneira de fazer até as menores falas se destacarem, roubando cenas com um simples levantar de sobrancelha ou uma piada bem cronometrada. Mas quase tão rapidamente quanto chegou, o tempo de Scott sob os holofotes desapareceu. Após uma temporada e meia em Welcome Back, Kotter, sua personagem desapareceu silenciosamente. Sem uma grande despedida, sem episódio de adeus, simplesmente sumiu. As razões foram clássicas de Hollywood: mudanças criativas, novas direções e a rotatividade implacável que vem com elencos de conjunto. Scott tentou manter o impulso, passando para papéis em comédias peculiares como Andy e a notória sátira Mary Hartman, mas nenhum dos programas teve a permanência de Kotter, e as ofertas para papéis principais logo secaram. Na década de 1980, a estrela em ascensão de Deborah Lee Scott tinha praticamente desaparecido da TV aberta. Ela encontrou trabalho em participações especiais e como jurada em programas de jogos, mas nunca recuperou o destaque regular. Ainda assim, Scott permaneceu como uma nota de rodapé na cultura pop, um símbolo de quão rapidamente as fortunas podem mudar na televisão. Fãs que se lembravam dela daqueles primeiros episódios sempre se perguntaram por que ela nunca teve uma chance maior. Sua história serve como um conto de advertência. Às vezes, a oportunidade que você tem é a única que terá. A jornada de Scott na TV é um lembrete de que, em Hollywood, a fama pode ser passageira, e contos de fadas raramente seguem o planejado. Sua estrela pode ter se apagado rapidamente, mas por um momento dourado, Deborah Lee Scott foi inesquecível. Jan Michael Vincent, The Survivors. Se você alguma vez precisou de prova de que ser bonito e talentoso em Hollywood nem sempre é suficiente, basta olhar para Jan Michael Vincent. Antes de pilotar helicópteros em Airwolf durante os anos 1980, Vincent era considerado a próxima grande estrela no início dos anos 70. Sua grande chance veio com The Survivors, em 1970, um drama glamouroso e melodramático estrelado por Lana Turner e Ralph Bellamy. Vincent interpretou o filho de uma família poderosa, todo cheio de confiança e em foco suave, e ele parecia totalmente um ídolo de matinê. Os críticos comentavam sobre seu potencial e os fãs de TV começaram a prestar atenção. Este cara foi feito para o estrelato. Mas aqui está a reviravolta. The Survivors foi cancelado após apenas 15 episódios. Para Vincent, foi um golpe duro, do tipo que descarrila uma carreira antes mesmo de começar. Ele pulou de um projeto para outro, fazendo o circuito de Hollywood com pequenas participações em filmes para TV e programas de curta duração. Em uma indústria obcecada pela juventude, Vincent de repente era o cara daquele programa que fracassou. O telefone tocava cada vez menos. Sua carreira no cinema teve um pequeno impulso, mas ele não conseguiu chegar ao topo. A história de Vincent fica ainda mais complicada com o passar dos anos. Quando ele finalmente encontrou outro papel principal em Airwolf, mais de uma década depois, ele estava lutando contra problemas pessoais, esgotamento na indústria e uma imagem que Hollywood já havia descartado. Ele se tornou conhecido como o que poderia ter sido, um conto de advertência para qualquer ator que pensa que um sucesso o sustentará. Apesar de momentos de brilhantismo, sua carreira foi uma montanha-russa de oportunidades perdidas e manchetes de tabloides, nunca retornando completamente ao destaque no horário nobre. Jan Michael Vincent é um lembrete de que o timing é tudo no show business. Ele tinha a aparência, o talento e o burburinho, mas o cancelamento precoce de um programa o colocou em um caminho que o deixou sempre à beira de um retorno. Por um tempo, todos esperavam que ele fosse a próxima grande coisa. Em vez disso, ele se tornou um mistério de Hollywood, famoso, esquecido e para sempre ligado a um programa que ninguém lembra. Kathy Coleman, Terra dos Gigantes. Cada geração tem seu programa de aventura, mas para as crianças em meados da década de 1970, nada era mais estranho ou selvagem do que Terra dos Perdidos. E no coração desse caos pré-histórico estava Kathy Coleman, que interpretava Holly Marshall, uma adolescente corajosa, inteligente e constantemente em perigo. Lançada em uma terra de dinossauros e estranhos pilares movidos a cristais. Com sua energia de olhos arregalados e atitude destemida, Coleman fez de Holly uma das heroínas de sábado de manhã mais memoráveis da TV.
Crianças em todos os lugares sintonizavam, não apenas pelos dinossauros, mas para ver qual situação selvagem Holly enfrentaria a seguir. Por 3 temporadas, Coleman viveu a fantasia e o pesadelo de toda criança, lutando contra Slee Stacks, fazendo amizade com Shaka e correndo por sua vida pelo menos uma vez por episódio. Terra dos Perdidos era extravagante, criativo e o tipo de programa que prendia as crianças à TV. No entanto, também foi seu único grande crédito de atuação. Quando o programa terminou em 1976, Kathy Coleman fez o que quase ninguém esperava. Ela deixou o negócio completamente. Sem filmes para a TV, sem sitcoms de continuação, nem mesmo a série de participações especiais que a maioria dos ex-astros mirins acumula ao longo dos anos. Coleman se afastou de Hollywood tão rapidamente quanto chegou, tornando-se uma das verdadeiras maravilhas de um sucesso só da televisão dos anos 1970. Durante décadas, os fãs se perguntaram o que aconteceu com a garota que fugia de dinossauros e enganava Slee Stacks semana após semana. Rumores e aparições em convenções apenas aumentaram seu mistério, mas ela nunca tentou reacender sua carreira de atriz. A história de Coleman é um dos raros desaparecimentos da televisão. Ela estrelou um clássico cult, depois deixou esse mundo para trás, escolhendo uma vida mais tranquila longe das câmeras. Mas para cada fã que passou as manhãs de sábado perdido em um mundo de aventura, Kathy Coleman sempre será Holly Marshall, a garota que sobreviveu na Terra dos Perdidos e desapareceu por conta própria. David Cassidy, a família Do-Re-Mi. Algumas estrelas de TV nascem para interpretar um papel, e então esse papel as prende para sempre. David Cassidy foi o ídolo adolescente definitivo como Keith Partridge em The Partridge Family, com uma cabeleira, um sorriso fácil e um talento para transformar pop chiclete em sucessos nas paradas. Cassidy conquistou os corações de milhões. Seu rosto estava em capas de revistas, lancheiras e praticamente em todas as paredes de quartos de costa a costa. Durante 4 temporadas, ele não estava apenas interpretando Keith Partridge, ele estava vivendo o sonho que toda criança na América secretamente queria. Mas quando a série terminou em 1974, o sonho começou a se desfazer. Cassidy estava determinado a deixar para trás a persona de ídolo adolescente. Ele tentou de tudo, atuação séria, música solo, até trabalho no palco. Mas, apesar de todos os seus esforços, Hollywood não estava interessada em David Cassidy adulto. Ele conseguiu alguns papéis como convidado aqui e ali, mas a máquina que o havia construído como Keith Partridge não conseguia imaginá-lo de outra forma. Os anos de Cassidy após Partridge foram uma batalha contra sua própria imagem. Ele enfrentou o ceticismo da indústria, fãs volúveis e a fria realidade de que a fama adolescente não dura. Sua carreira musical durou mais do que suas perspectivas de atuação, mas no final dos anos 70, os dias de Cassidy como um nome conhecido haviam acabado. Ele nunca conseguiu outro papel regular em uma série e nunca parou de tentar se libertar da sombra dos Partridge. Para seu crédito, Cassidy abraçou seu legado na cultura pop mais tarde na vida, fazendo aparições em reuniões, concertos e convenções de nostalgia. Mas a impressão duradoura é de uma estrela que alcançou alturas incríveis, apenas para descobrir que descer é a parte mais difícil de todas. David Cassidy desapareceu do horário nobre, mas nunca deixou os corações da geração que cresceu cantando junto. Robbie Rist, The Brady Bunch. Por um breve momento brilhante, Robbie Rist foi o garoto de quem todos falavam, embora talvez nem sempre pelos motivos que ele esperava. Quando The Brady Bunch precisava de um impulso em sua temporada final, os produtores lançaram o truque definitivo do manual da TV: adicionar uma criança nova, fofa e precoce. Entra o primo Oliver, interpretado por Rist, com seus óculos grandes e uma energia ainda maior. Ele deveria salvar o programa, mas, em vez disso, ficou famoso por algo completamente diferente: a chamada Síndrome do Primo Oliver, o termo da TV para um personagem introduzido no final de uma série para trazer nova vida, mas que, em vez disso, sinaliza que o fim está próximo. Rist tornou Oliver memorável, pulando pela casa dos Brady com falas alegres e uma atitude positiva. Por alguns episódios, ele estava em toda parte. Lancheiras, revistas, programas de entrevistas. Então, quase da noite para o dia, acabou. The Brady Bunch terminou e o momento de Rist na televisão desapareceu. Ao contrário de outras estrelas mirins, que pelo menos tiveram uma segunda chance, a carreira de Robbie Rist, como um nome conhecido, terminou com seu último crédito em Brady. Embora ele tenha encontrado trabalho constante como dublador em animações e comerciais, o mundo que o assistia no horário nobre seguiu em frente. Sem novas sitcoms, sem anos de ídolo adolescente, sem shows de reunião estrelando Oliver, o foco se afastou, deixando Rist se tornar uma resposta clássica de curiosidades.
O que aconteceu com o primo Oliver? Para os fãs da história da TV, ele continua sendo o exemplo definitivo de um sucesso único. Alguém que surgiu na tela, virou uma piada recorrente para uma geração de escritores e depois desapareceu tão rápido quanto chegou. Seu legado vive no jargão da TV, mas para a maioria dos espectadores, Robbie Rist está congelado no tempo, para sempre parado na cozinha dos Brady. Mesa com um sorriso, esperando por uma resposta que nunca realmente veio. Erin Moran, Happy Days. Por um período dos anos 1970 e início dos anos 1980, Erin Moran era a irmãzinha da América. Como Joanie Cunningham em Happy Days, ela cresceu bem diante dos nossos olhos, começando como a criança na mesa de jantar e depois se destacando como a estrela adolescente do programa. O público adorava sua mistura de doçura e vivacidade, e Happy Days foi um sucesso tão grande que Moran ganhou seu próprio spin-off, Joanie Loves Chachi. Parecia que as portas de Hollywood estavam se abrindo, mas quando o spin-off fracassou e Happy Days finalmente terminou, a carreira de Moran tomou um rumo dramático. Ao contrário de alguns de seus colegas de elenco que se deram bem, Moran achou a transição de uma das famílias mais assistidas da TV quase impossível. Os diretores de elenco a viam como Joanie e pouco mais. Os papéis desapareceram. Moran tentou participações ocasionais e aparições esporádicas em reality shows, mas nunca mais encontrou seu lugar no mundo do entretenimento. O desafio para estrelas infantis e adolescentes é sempre o mesmo: como crescer além do personagem que o mundo ama. Para Erin Moran, a sombra de Happy Days provou ser impossível de escapar. Ao longo dos anos, ela enfrentou lutas pessoais e tempos difíceis, tornando sua história um exemplo agridoce de como a fama pode desaparecer rapidamente. Hollywood pode ser implacável, e apesar do carinho de milhões de fãs, a indústria simplesmente seguiu em frente. A história de Erin Moran é tanto icônica quanto comovente. Um lembrete de que para cada estrela que conquista a televisão, há muitas mais que desaparecem silenciosamente no passado. Para os fãs, ela sempre será Joanie, e seu desaparecimento do cenário televisivo nos deixa imaginando o que poderia ter sido se Hollywood lhe tivesse dado uma segunda chance. Então, aí está. 10 estrelas que subiram ao estrelato apenas para desaparecer das nossas telas quando todos esperavam um destaque vitalício. Alguns tentaram se reinventar, alguns desapareceram por escolha, e alguns simplesmente se perderam na história da TV. Quem você acha que merecia uma segunda chance? Qual estrela desaparecida você traria de volta para mais um episódio? Deixe suas teorias nos comentários. Inscreva-se se você adora desvendar os melhores mistérios da TV. E vamos manter a conversa em andamento, porque em Hollywood, um retorno está sempre a apenas um episódio de distância.